Uma coisa que agitou os fãs de Fórmula 1 nessa semana foi o Stefano Domenicali, atual CEO da categoria, falando que a mesma estuda fazer algumas alterações nos seus finais de semana de corrida. Entre eles, talvez até diminuir a duração das corridas, colocar mais corridas sprint e até acabar, com muitas aspas, com os treinos livres. De acordo com o próprio Stefano, o fã de Fórmula 1 não está tão interessado assim, e isso atrai apenas aqueles super especialistas de Fórmula 1, se tratando, claro, do treino livre. E sobre a duração das corridas, ele também disse que os novos fãs da categoria não estão se atraindo tanto pelas corridas em longa duração. Em vez disso, eles estão se interessando bem mais pelos highlights das corridas. E mesmo que pareça absurdo você olhar para mim dizendo isso, é tudo verdade, tá? Ele falou isso num podcast, numa entrevista ao portal The Race, durante essa semana mesmo. E eu até digo para vocês que ele tem alguns pontos que são interessantes sim da gente discutir aqui nesse vídeo, até porque aqui é um vídeo extra durante a semana. Eu só tô aqui para fazer esse vídeo aqui, até mesmo sem muita edição, apenas para comentar com vocês o que aconteceu e também opinar um pouco e conversar esse assunto com vocês, porque eu sei que vocês têm opiniões e eu sei também que muitos de vocês estão pensando a exata mesma coisa. Eu não tenho culpa que a nova geração não consegue assistir 2 horas de corrida. Por que eles vão diminuir a quantidade de minutos que uma corrida tem só para agradar uma galera que não está interessada? Vamos discutir isso com calma nesse vídeo aqui. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 nesse canal aqui e dessa vez já vou pedir para você clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui. Estamos chegando a quase 70 mil inscritos, então inscreva-se para ver mais vídeos meus e, claro, me ajudar nessa marca. Em breve ao 100. Em breve não, em busca ao 100. E, pois bem, o Stefano Domenicali causou de novo. Ele deu uma entrevista ao portal The Race e ele falou algumas coisas que viraram manchete, notícia, headline, lead, em tudo que é lugar do mundo. Sendo que ele falou umas paradas, eu vou falar desse jeito porque a gente já começa a quebrar um pouco a formalidade nesse tipo de vídeo, que chocaram a galera, deixou o pessoal em choque, né? Como assim o Domenicali tá falando que a nova geração não quer mais assistir 2 horas de corrida? Quer dizer que então, que só porque o fulano que nasceu em 2005 não consegue assistir uma corrida, eu que tô aqui desde 1980, eu vou ter que ver uma corrida que durava 50 voltas diminuir para 35? Que história é essa? Vamos lá. Ele, em alguns tópicos, eu vou só falar, não em ordem, mas vocês vão entender. Ele comentou o seguinte, que a categoria está estudando essa parte da modernização, de como o público se interessa e também aprecia a categoria. E no primeiro ponto que ele até falou, foi que o treino livre, ele acaba sendo não muito interessante para quem assiste. E lembremos, a Fórmula 1 é um show. O ponto da Fórmula 1 existir não é só para desenvolver tecnologia e atrair os fãs para os circuitos, mas sim para atrair os fãs para a frente das TVs, telas e por aí vai. E ele disse que um treino livre até vai, né? Um treino livre faz com que as equipes se habituem à pista e tal. 2 treinos livres, 3 treinos livres. Sejamos honestos aqui, você no treino livre 3 você não assiste. Longe de mim defender o Domenicali nesse ponto aqui para não gerar hate para mim. Mas assim, treino livre 3 para mim já deu. Valeu, rapaziada? Acho que já deu, né? Mas tudo bem, enquanto alguém solta fogo de artifício. Pois bem, ele disse que, pelo fato dos treinos não terem tanto apelo, a Fórmula 1 está buscando maneiras de substituí-los. E aí você lembra, claro, como que a Fórmula 1 pode substituir um treino livre? Com corridas sprint. E aí você tiraria o TL2 e colocaria a classificação sprint, tiraria o TL3 e colocaria a corrida sprint. E ele disse que não pensa fazer isso em, por exemplo, como a MotoGP fez, que todo final de semana tem corrida sprint, mas que aumentar essa quantidade pode ser bom para todo mundo. Desde os pilotos que no começo eram contra e agora já estão a favor. Por exemplo, Max Verstappen, de acordo com o próprio Domenicali, já se mostra mais aberto às corridas sprint. Justamente ele, né, que é o maior vencedor dessa modalidade, vamos dizer assim. E também os organizadores dos circuitos. Eles estão cada vez mais interessados em ter corridas sprint, porque é mais ação e o público engaja mais. Apesar de ser uma corrida mais curtinha, o pessoal gosta bastante. E a gente já tem que falar aqui também da problemática da corrida sprint, que é, nem todo mundo dá o seu máximo na corrida sprint. Então, eles vão ter que dar algum jeito, talvez incrementar uma regra nova para a corrida do sábado, para tentar fazer com que todo mundo brilhe os olhos para ganhar uma corrida sprint, porque não parece que o pessoal vai em 100%. E eis que surge uma outra ideia. Grid invertido. Qual que é a ideia do grid invertido?
todo mundo sabe como é que funciona. Você faz uma classificação num dia X e chega na corrida, você pode ter o primeiro lugar largando em décimo, o décimo largando em primeiro, e aí você troca assim até o quinto trocar de lugar com o sexto. Mais ou menos assim. O décimo vai para primeiro, o primeiro vai para décimo e o pessoal que está lá atrás que se vira. Essa seria a ideia de um grid invertido de modo geral. E eu li alguns textos que diziam o seguinte: e se a Fórmula 1 estivesse cogitando colocar um grid invertido na corrida sprint? Por quê? Você pegaria a classificação na sexta-feira, você faria o TL1, ou melhor, só o TL, depois você faria a classificação para a corrida do domingo. E aí você pega o mesmo resultado da classificação da corrida do domingo e coloca num grid invertido numa corrida do sábado. Que corrida seria essa? A corrida sprint. Então você conseguiria até mesmo aumentar a quantidade de voltas dessa corrida sprint, ou até mesmo fazer, sei lá, 2 corridas no final de semana se você diminuir a do domingo. Ok, parece loucura, mas pode ser uma coisa que eles estão pensando agora. Acredite se quiser. E eis que chegamos em um outro ponto, que é diminuir a quantidade de voltas, de corridas, ou pelo menos a distância. Toda corrida de Fórmula 1 tem uma distância calculada de 300 km, com exceção a Mônaco, que é 260, por motivos óbvios. E ele citou uma coisa que é realmente um problema, tanto só para quem cria conteúdo, como o pessoal que vive de entretenimento, como também quem produz entretenimento e para a galera dos esportes, que é a nova geração de consumidores de telas não estão consumindo as coisas da mesma forma como consumíamos antes. Um exemplo, o futebol. Você que assiste futebol, até mesmo você que assiste as corridas, mas principalmente para você que assiste futebol. Qual foi a última vez que você viu uma partida sem pegar no celular? Para você também. Qual foi a última vez que você viu uma corrida sem pegar no celular? Impossível. É impossível você competir com a segunda tela. Todo mundo tem uma segunda tela aqui. Eu falo por mim. Tem uma galera que assiste a gente lá no Que Pode É Esse, na live, em que eles estão vendo as corridas numa tela e estão escutando a gente na outra. Então, é impossível você assistir só a corrida e ficar focado ali ao mesmo tempo. Você quer conversar com alguém, você quer dar uma zoada em alguém, você quer buscar algum tipo de informação que a pessoa da transmissão não está te passando, você quer ver, por exemplo, o onboard de algum outro piloto separado. Então, não tem como você prestar atenção unicamente na corrida por inteiro. Foi-se o tempo que isso acontecia. O jogo de futebol, a mesma coisa. O jogo da NFL que teve ontem entre o Chargers e esqueci o nome, né? O Chiefs. Eu vi 30 minutos do jogo prestando atenção à Vera e os outros minutos eu tava vendo, sei lá, WhatsApp, eu tava vendo Instagram, qualquer outra coisa. É impossível você competir com a segunda tela hoje em dia. Apesar de ser a segunda tela, ela talvez está ficando mais importante, mais entretível, não sei se essa palavra existe, do que a tela principal às vezes. Sejamos honestos aqui. Tem volta de corrida, tem miolo de corrida que é um saco, ninguém aguenta assistir. Mas isso é o que a nova geração anda pensando sobre os eventos em geral. E isso o Domenicali fala. O único problema é que ele usou um argumento que eu não gostei, que foi: a nova geração está mais interessada nos highlights das corridas do que nas corridas em si. Então por isso eles estariam estudando diminuir a quantidade de voltas. Não é assim que funciona, Domenicali. Se tu diminuir a quantidade de voltas, não vai ter highlight para mostrar. Simples, é simples assim. Então, assim, esse argumento não foi lá muito legal. Mas não deixa de ser verdade. Isso acontece no futebol também, tá? Tem gente que comenta futebol baseado em melhores momentos. E isso tem muito tempo, tá? Não é de agora. Tem muito tempo isso. Tem gente que comenta Fórmula 1 com base em tweet, com base em edit, com base em highlight, com base em vídeo de criador de conteúdo, com base em muita coisa. O jeito de consumir o produto de tela mudou. E ponto. Agora, se a Fórmula 1 está seguindo para um caminho correto de diminuir a quantidade de corridas principais de domingo para colocar mais corridas sprint, assim, dobrar a ação e diminuir a quantidade de voltas, aí é algo que a gente vai ter que abrir a cabeça e tentar raciocinar direito como que vai funcionar isso. Imagina que talvez para isso eles façam alguns testes em alguns finais de semana a partir de agora, mas não estranhe se isso começar a acontecer. E eu diria para você que abra sua cabeça. Talvez não seja tão ruim. Pelo menos eu gosto de pensar positivo, é assim que eu prefiro pensar. E o que é que os pilotos pensam? Perguntaram pro Fernando Alonso o que ele achava, e ele disse que,
A culpa não é minha que a sociedade tem um problema dela que não consegue ver uma corrida. Então, ó, o problema não é meu, o problema é da sociedade. Deixa as corridas do jeito que tá. Deixa o final de semana do jeito que tá, eu gosto assim, e é isso. Palavras do Alonso. Enquanto o Kimi Antonelli, justamente alguém da nova geração, ele comentou dizendo que as corridas sprint, apesar de não ter tempo de preparação, os pilotos eles acabam chegando muito crus na corrida sprint porque tem pouco treino livre. Ele diz que é divertido e ele gosta de participar desse tipo de final de semana. Então, ao mesmo tempo que tem piloto que, ok, deixa do jeito que tá, é mais tradicional, justamente o Alonso, tem o Kimi Antonelli que é mais novo e tá chegando com uma ideia um pouco mais aberta. E aí, para você que assiste Fórmula 2 e Fórmula 3, que tem aquele sistema de final de semana que você tem um grid invertido para o sábado e tem um grid normal para o domingo, tem a menor quantidade de voltas no sábado, pontos no sábado, mais no domingo. A Fórmula 1 também está pensando nisso. Então não estranhe se daqui a 5 anos alguém vier nesse vídeo. Se você está aqui nesse vídeo em 2030, comenta aqui embaixo se a Fórmula 1 implementou algumas dessas regras. Grid invertido, menos TL, mais sprints. Antes eram 3, hoje são 6. E grid invertido. Grid invertido vai dar uma dor de cabeça em muita gente. Como assim você vai premiar o cara que largou em 10º em relação ao cara que está em primeiro? Não acho. Acho que eles vão acabar usando esse grid invertido para a corrida do sábado, que seria a corrida sprint. O que, honestamente, para todo mundo seria legal. Ninguém se importa com a classificação da corrida sprint, então vai. Dá grid invertido para a corrida sprint, faz uma competição à parte, vamos dizer assim, e na corrida principal deixa tudo do jeito que tá com a classificação que fizeram na sexta. Inclusive, a gente tem uma ideia lá no Que Pode É Esse, que era fazer a Copa da Fórmula 1. A gente já falou isso aqui. Pega a corrida sprint e faz uma competição à parte baseada na corrida sprint. Já que vai, supostamente, sei lá, digamos que vão fazer um grid invertido da sprint. Pega a corrida sprint e cria um campeonato à parte, tipo um campeonato da NASCAR, que é um campeonato de playoff, sabe? Pega a corrida sprint, pega, sei lá, vamos ter quantas corridas sprint? 12 corridas sprint? Pega 4 para fazer, pega 8 para fazer temporada de classificação e as últimas 4 apenas playoff. E aí vai eliminando, e aí você tem um campeão de pontos corridos das corridas do domingo e um campeão de playoff das Copas na corrida do sábado. A gente já explicou isso em vários vídeos lá no Que Pode É Esse, recomendo que você assista. Mas bem, a Fórmula 1 está estudando isso e não é o problema só da Fórmula 1, tá? O pessoal do futebol também já discute sobre isso. Inclusive, na época da Superliga, para quem lembra, o Florentino Pérez já chegou a falar que a nova geração não está preocupada em assistir 90 minutos de futebol. Então, eles até cogitaram fazer uma alteração na quantidade de minutos de jogo, diminuir para talvez 60, só que também você parava o relógio quando a bola saía, justamente para manter todo mundo assistindo ali, com o mesmo argumento. A nova geração não tem mais paciência, não tem mais atenção para assistir uma coisa só por vez. Ela está assistindo um jogo, mexendo no celular. Ela está assistindo uma corrida, mexendo no celular. Então, mudanças podem acontecer, senhores. E talvez o que o Domenicali falou não seja tão radical assim. Bom, é isso. Eu quero saber o que você pensa, qual que é a sua opinião. Mais corridas sprint, menos treinos livres, grid invertido. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve. Eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Esse aqui foi um vídeo extra pro final de semana, tá? Amanhã tem mais um. E tem live também no Que Pode É Esse durante a corrida, tá? Meia hora antes, depois a gente se estende por mais meia horinha depois. Então, vão lá assistir, caso vocês queiram assistir com a segunda tela. Olha só, eu influenciando vocês a se juntarem à nova geração de pessoas que não conseguem assistir uma coisa só por vez. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!